Se você passou algum tempo no celular recentemente, talvez tenha visto rumores de que a Netflix está prestes a comprar a Warner Bros. Por 82 bilhões de dólares. Mas isso não é apenas mais uma negociação corporativa. Esse acordo pode ser a última cartada da Netflix para encerrar de vez a guerra dos streamings e conquistar o monopólio que ela persegue há anos. Se essa compra for aprovada, a Netflix não estaria apenas dominando mais de 40% de todo o mercado global de streaming, mas também se tornaria dona de algumas das propriedades intelectuais mais poderosas do planeta. Estamos falando de todo o universo DC, incluindo Superman e Batman. Além disso, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix, Monsterverse e franquias de terror como Invocação do Mal e It. Com esse movimento, o plano da Netflix de controlar completamente a indústria do entretenimento estaria perigosamente mais perto da realidade. E é exatamente por isso que esse acordo não ameaça apenas Hollywood. Ele ameaça os cinemas, o modelo tradicional de filmes e, no fim das contas, a sua conveniência como consumidor. Diretores do mundo inteiro estão tentando barrar esse negócio, não porque se importam com quem vence, mas porque, no final, todo mundo perde quando o resultado é o mesmo. E o cenário fica ainda mais tenso quando surge um novo jogador, a Paramount, que decidiu responder com uma tentativa hostil de compra da Warner Bros. Se a Paramount vencer essa disputa, o impacto pode ser ainda pior do que o monopólio da Netflix, por razões que pouca gente está discutindo. A Netflix quer tanto acabar com a guerra do streaming que está disposta a apostar o dobro do seu faturamento anual nessa jogada. Mas isso levanta perguntas incômodas. O que acontece com os cinemas se a Netflix vencer? Como isso muda os filmes que você assiste? Se o streaming virar monopólio, vamos voltar a pagar preços de TV a cabo? E a pergunta mais importante: isso significa o fim da conveniência? Essa decisão pode afetar centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. Unir o maior serviço de streaming do planeta com o terceiro maior não é concorrência. É anticompetitivo. Se isso passar até 2030, não se surpreenda se a Netflix custar $50 por mês. Se isso não for um monopólio, nada mais é. Estamos completamente ferrados. E se você acha que a Netflix já é agressiva hoje, a Paramount consegue ser ainda pior, uma versão turbinada sem freio. Para convencer os acionistas, a Paramount chegou oferecendo 17,6 bilhões de dólares a mais em dinheiro vivo do que a proposta da Netflix. Esse nível de disputa parece coisa saída diretamente de um episódio de Succession. Mas por que a maior plataforma de streaming do mundo gastaria mais dinheiro do que fatura em 2 anos inteiros para comprar a Warner Bros? A resposta está em uma estratégia que a Netflix vem planejando há muito tempo. Durante anos, Hollywood odiou a Netflix e não escondia isso. Em 2018, Steven Spielberg afirmou que filmes lançados por plataformas de streaming não deveriam concorrer ao Oscar. Segundo ele, o streaming representava uma ameaça direta à experiência cinematográfica e estava destruindo a cultura dos cinemas. E Spielberg não estava sozinho. Como o New York Times resumiu na época, todo mundo odeia a Netflix, mesmo aqueles que dependem dela para sobreviver. Mas colocar toda a culpa na Netflix é simplificar demais. O declínio dos cinemas começou muito antes, com ingressos caros, criatividade estagnada, excesso de sequências, remakes preguiçosos e decisões que afastaram o público. O cinema não está morrendo porque existe streaming. Ele está morrendo porque deixou de entregar algo que valesse o preço. Quando Hollywood acerta, o público aparece. Zootopia 2, por exemplo, arrecadou quase $1 bilhão em 2 semanas, provando que o cinema ainda é amado quando merece. Mas a Netflix não vê assim.
Seu CEO, Ted Sarandos, já afirmou que o cinema tradicional é um conceito ultrapassado, comparável à mídia física. Na visão dele, o próximo passo natural da Netflix é substituir os cinemas, oferecendo algo mais prático e amigável ao consumidor. O problema é que, nesse ponto da história, a Warner Bros. Já estava afundando. Dívidas bilionárias, fracassos consecutivos, gastos absurdos com TV a cabo em decadência e bilhões investidos no HBO Max para tentar competir com a Netflix, criando um serviço pior e mais confuso. Em junho deste ano, a Warner acumulava mais de 35 bilhões de dólares em dívidas. A solução foi extrema: dividir a empresa em duas e vender uma delas. De um lado, estúdios, streaming, HBO Max e o gigantesco catálogo histórico. Do outro, canais de TV a cabo em declínio queimando dinheiro. Netflix, Paramount e Comcast foram chamadas para apresentar propostas. Netflix, 82 bilhões em dinheiro e ações. Paramount, 58 bilhões em dinheiro. Comcast, oferta tão baixa que nem foi divulgada. Os acionistas escolheram quem pagava mais. E assim o plano da Netflix entrou em ação, mas o verdadeiro alvo da Netflix não é a Warner Bros., é o cinema. Sem a Warner, menos filmes seriam lançados, menos grandes produções, menos filmes médios, menos variedade. Isso tornaria economicamente inviável manter muitos cinemas abertos. Só este ano, a Warner lançou sucessos gigantes de bilheteria. Sem ela, restaria basicamente a Disney para sustentar o modelo, acelerando a morte das salas de cinema. E isso forçaria todo mundo de volta ao streaming, queira ou não. Mas fechar cinemas é só o começo. O plano real é muito maior. Uma única empresa decidindo o que você assiste, quando assiste e onde assiste. E quando empresas gastam dezenas de bilhões, alguém paga a conta. Demissões em massa, aumento de preços, fim de benefícios. A Netflix já aumentou preços várias vezes, criou planos com anúncios, bloqueou o compartilhamento de senhas. Disney, Amazon, Spotify, todos seguiram o mesmo caminho. Isso não é sobre melhorar o serviço, é sobre acalmar investidores. E quando o crescimento acaba, o dinheiro sai do seu bolso. O perigo não é só a Netflix. A Paramount é controlada pela família Ellison, uma das mais poderosas do mundo da tecnologia. Eles já estiveram por trás de aquisições agressivas, influência política e concentração absurda de poder midiático. Se vencerem, uma única família controlará HBO, Warner, DC, Harry Potter, Game of Thrones, CNN, Discovery e muito mais. Isso não é apenas entretenimento, é controle de narrativa. No fim, essa guerra ainda não acabou. Os acionistas da Warner terão que escolher vender para a Netflix ou entregar tudo nas mãos de outra elite bilionária. E qualquer escolha muda o futuro do entretenimento. E você, qual escolheria?